Bom dia, bom dia. Está começando aí mais um programa Devocional Maná do Sul. Hoje aí, sexta-feira, dia 27, né? Sexta-feira, dia 27 de março de 2026. E tá aí, mais um dia de encerramento de semana. Estamos chegando aí no finalzinho do mês e iniciando aí mais um final de semana de descanso para quem trabalha aí até a sexta-feira. Então tem aí mais um dia para encerrar a semana com chave de ouro, com a bênção de Deus. Muita gente aí sextando, né? E aqueles que trabalham no sábado, no domingo, vamos entrar aí um dia especial também na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu sou o Ronaldo Santos e vou contigo aí até às 7h30, 30 minutinhos, fazendo um devocional, escutando um belo louvor e em seguida para encerrar aí o nosso tempo, orando e consagrando a nossa vida, o nosso dia na presença de Deus. Vamos então, a partir deste momento, iniciar aí já com um belo louvor e em seguida nós estamos de volta. O que está me preocupando é ver as coisas mudando, chegando onde chegou. Quando eu olho pro relógio, se Jesus não voltar logo, ainda vai ficar pior. É como o profeta diz: haverão dias difíceis, eles estão aí. Pelo andar da carruagem, são poucos que na verdade chegarão até o fim. Porta estreita se alargou e a corda bambeou um pouco até demais. Muitas coisas no passado que diziam ser pecado, agora já não é mais. Faço parte da igreja, mas abro os olhos e veja se é verdade ou não é. Revendo o que a igreja era, estamos perdendo a guerra. Acredite se quiser. Irmão, quando eu fiquei crente, tudo era diferente, dava gosto até de ver. A gente ia pra igreja, a fogueira estava acesa, não precisava acender. O fogo ia caindo, velho virava menino, sapateava no poder. Não precisava forçar para Jesus batizar, como hoje a gente vê. Hoje o povo anda medroso, acha ser escandaloso o poder pentecostal. Se o porteiro der glória, alguns até ignoram, fico olhando para trás. Se o poder cair bastante, veja que os importantes te deixam falando só. Se a verdade tu falar, é capaz de alguém mandar lhe puxar o paletó.
desse jeito, irmão Gilmar. Se tu falar a verdade, o paletó é puxado. Olha, inteiro, velho. Vamos pedir que depressa alguém se põe sobre a brecha, recomece a construção. De mangas arregaçadas, vamos entrar na empreitada, corpo, alma e coração. Vamos expulsar sambalate, levantar um estandarte, santidade ao Senhor. Só assim nossas origens possam voltar às raízes onde a igreja começou. Está aí, estamos de volta. Programa Devocional Maná do Sul. Acabamos de ouvir aí um belo louvor. Gessé Santos, Santidade ao Senhor. Está aí o cantor Gessé Santos, né, com a sua banda. É tudo de bom. Também uma dica nossa aqui. Nós estamos aí sempre indicando todo dia uma música. Nós já indicamos Gessé Santos. E hoje aí essa bela música, Santidade ao Senhor, tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Bem, já de imediato vamos iniciar aí o nosso estudo. Aliás, dar continuidade do nosso estudo, nós que iniciamos falando sobre o amor de Deus, né? Depois passamos aí sobre o pecado e nós vimos aí que a solução do pecado é Jesus. E agora nós vamos ver aí por que que Jesus é tão especial, né? Por que que ele é tão diferente. E a partir de agora eu vou te convidar a ficar ligadinho nesse estudo, porque tem muita gente que não sabe o que eu vou falar aqui. Tem muita gente, até crente, tem muitos crentes dentro das igrejas aí, que não sabe, não conhece algumas características de Jesus que eu vou te passar aqui hoje de graça aí, viu? Então, é um achado. Isso aqui depende de muito estudo bíblico, bastante tempo de pesquisa, e eu estou aqui disposto a entregar essas pérolas aqui para você mastigadinho, né? Para você ir na fonte. Vou te dar as dicas hoje, vou te dar os versículos, as fontes, para você olhar lá e ver com os teus próprios olhos, né? E muitas vezes alguém não sabe o quanto é difícil fazer uma pesquisa bíblica e trazer esse assunto. Demora às vezes bastante tempo e bastante estudo bíblico, mas nós estamos fazendo isso por amor a Deus e por amor à tua vida, né? E se você quiser devolver, né, um pouquinho aí dessa ação, você pode aí compartilhar. Se você gostar deste assunto, achar que te abençoou, foi benéfico para você, para sua vida, te esclareceu, não fique só para ti, viu? Não seja egoísta. Se foi bom para você, toca-lhe o dedo aí e compartilhe aí com os teus amigos, com os teus vizinhos, com os teus irmãos, com teus colegas de trabalho, e seja um missionário, né? E vamos estar fazendo essa obra junto. Também não se esqueça de curtir a página, se você está escutando aí no YouTube. Tem gente que não sabe, aí nós estamos também no YouTube. E só procurar lá Ronaldo Santos Oficial, tem lá o canal do YouTube, para quem assiste também no YouTube. Mas vamos lá. Por que Jesus é especial? Por quê? Né? Por que Jesus é especial para ele ter cumprido o que ele cumpriu,
que era a lei de Deus, a lei, o sacrifício de Deus para o pecado. Por que que ele é tão especial? Jesus precisava ser especial, separado do resto. E a Bíblia chama isso de santo, santidade. Então vamos conhecer hoje a santidade de Cristo. Por que que se diz que Jesus é santo? Né? Por que que a Bíblia fala que Deus é santo? Hoje tu vai saber o que que é santo, o que que é esse termo, essa palavra, esse conceito santidade. Hoje eu quero passar para você o significado de santo, santidade, ser santo. Tem gente que não sabe, por isso que eu estou falando. Tem crente dentro da igreja que não sabe o que é santo, né? Fala santo, mas ele não sabe o que é santo. E hoje nós vamos falar o termo bíblico. O que a Bíblia diz sobre o conceito da santidade. Bem, a palavra santo no hebraico significa kadosh, né? E ela carrega fundamentalmente a ideia de algo separado. Imagina assim, kadosh é uma coisa, ó, partido, cortado, separado, né? Posto à parte ou consagrado, né? Então, quando esse atributo, essa característica é aplicada a Deus, esse significado alcança a plenitude absoluta desse conceito. E só em Deus, eu vou explicar porque só em Deus esse conceito ele alcança a sua máxima, né? Em primeiro lugar, porque Deus, como ele é separado, o conceito kadosh significa separado, Deus ele é separado da sua criação. Ou seja, não existe nada, nenhuma criatura que comunga a mesma essência de Deus. Por quê? Porque toda a criação sai de Deus. Então, não tem a mesma essência de Deus, porque Deus não foi criado. Deus ele é eterno. Então, se Deus ele é eterno, só ele tem a essência da eternidade. Tudo que veio a partir dele já não tem a mesma essência dele. Então, esse atributo de santidade, ele só alcança a sua plenitude na pessoa de Deus. Por isso que a Bíblia chama Deus de santo. Por isso que a maior característica de Deus, o maior atributo de Deus, o mais famoso atributo de Deus é santo. É por isso que os anjos dizem santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. É por isso que as 4 criaturas no Apocalipse adoram ele 24 horas dizendo que ele é santo. Ou seja, declarando que não tem ninguém igual a ele. Ele é exclusivo. Ele é uma peça exclusiva. Ele é separado de tudo e de todos, né? Então, santidade é isso. Deus ele é separado. Exclusivo, não tem nada nem ninguém igual a ele, né? Mas dentro deste atributo da santidade, nós temos pelo menos 2 conceitos fundamentais que eu queria trazer aqui. O primeiro conceito desse atributo santidade é o que se diz respeito à pureza, né? Então, Deus é santo, ele também é puro. E o que significa puro? O que é uma coisa pura? Uma raça pura, né? Pureza significa que não tem mistura. Não tem mistura. Uma raça pura, ou seja, ela não tem mistura. Então, a primeira característica, o primeiro conceito embutido dentro desse atributo da santidade de Deus, significa que Deus ele é santo, separado. Ou seja, ele é puro. Isso significa que ele não tem mistura, sua essência é original, é perfeita e exclusiva. Ele não é contaminado com nenhuma outra composição defeituosa ou influência externa à sua natureza. A sua natureza ela não é contaminada com nada, é absolutamente puro, né? Nenhuma criatura possui essa pureza essencial da maneira de Deus, né? Toda a criatura é derivada da sua criação. Então, só ele que partilha essa essência divina absoluta, né?
Então, isso significa ser santo, puro. Não tem mistura. Tem gente que tem aí uma fé eclética. Tem uns ecléticos, né? E justamente esse conceito eclético, ele é contrário à pureza e à santidade de Deus. Porque Deus exige que o seu povo seja santo. Então, a outra coisa que acontece aqui, né, é que o que Deus comunica da santidade? Esse atributo de pureza também vem para nós, né? Só que nos nossos níveis, né? Então, a Bíblia diz: sede santos como eu sou santo. Deus está dizendo que nós precisamos ser separados. Ser separado do quê? Ser separado do comum, ser separado do mundano, do profano. Então, em determinados níveis, Deus exige que a sua criação seja separada como ele é separado. Nos nossos níveis, claro, nós não vamos alcançar o nível absoluto dele, porque só ele é santo em excelência, mas ele exige isso. Ele diz, as escrituras afirmam: sede santos como eu sou santo, né? Então, quando nós vamos aplicar isso à nossa vida, a nossa fé tem que ser santa. Nós temos que ser separados do profano, do comum, do mundano. E quando tem alguém que é eclético, na sua religião eclética, sua cosmovisão eclética, ela já é separada, já se excluiu de Deus, porque Deus não aceita isso. Isso é abominação para Deus, né? E tem muita gente aí que mistura crenças, doutrinas, rituais, mistura deuses, faz uma salada de fruta, né? Pratica sistemas que procedem aí de diversos ramos da espiritualidade. E ele diz assim: não, a minha religião é essa, né? A minha posição com o divino é assim, eu sou meio eclético, né? Eu sou meio misturado, né? Então tem ali um sincretismo religioso na fé de alguns. Deus não aceita isso. Isso para Deus é abominação. Ele exige santidade, pureza, sem mistura. Por isso que Deus é sem mistura, Deus é puro. E ele exige pureza da gente, né? A pureza significa isso. Tem gente que fala sobre puro, o conceito de pureza. Não sabe o que é puro? Puro é isso, é sem mistura, né? A consagração é outro conceito que está dentro da santidade de Deus, né? Então, dentro do conceito de santidade significa ser consagrado, ou seja, separado para um propósito. Também vem a mesma ideia de separação, mas esse é uma separação exclusiva para um determinado serviço. Como aconteceu no Antigo Testamento, o templo foi separado, exclusivo. Não era um templo assim, para um dia ter culto no Antigo Testamento e daqui a pouco, vamos alugar isso aqui, vamos fazer uma festa de casamento. Não. Era exclusivo para o culto a Deus, não tinha outra finalidade. Então, o templo de Salomão, né, ele foi consagrado a Deus, não tinha outra coisa, era só o culto a Deus. Aqueles objetos sagrados eram todos consagrados, eram todos santos, não podia ter outra finalidade, só a finalidade do culto. Então, a santidade também tem esse segundo conceito, que significa ser consagrado a um serviço. Jesus também teve esse conceito, tem esse conceito dentro da sua santidade, porque ele foi consagrado para Deus para executar uma tarefa que ninguém poderia fazer. Só Jesus podia cumprir a tarefa que foi entregue para ele. Tanto que nós lemos lá em Apocalipse, João se desespera e chora, porque houve aquela pergunta, né? Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E a Bíblia revela que não foi achado ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que era digno de abrir, nem olhar para o livro, quanto mais abrir e mexer nele, né? E João viu isso, ele sentiu, ele presenciou, ele entendeu, porque o divino não tinha contato com o humano, ele não podia vir aqui, né,
Deus, né? Nenhuma criatura lá poderia intervir pelos homens porque precisava viver aqui nos homens. E dos homens não saía nada porque nós somos pecadores. Ou seja, ninguém era apto para executar essa tarefa de intercessão, né? De ser mediador. Só que quando João chorava, por causa dessa pergunta, veio o ancião e disse: não chores. O Cordeiro venceu e ele é digno de abrir os 7 selos. Abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Né? E aí João viu que veio o Cordeiro, pegou o livro da mão de Deus e abriu ele. Então ele foi consagrado para fazer uma obra exclusiva que só ele pode fazer. Então, a consagração de Jesus também alcança sua plenitude, seu ponto máximo de separação e ser consagrado por uma obra exclusiva que somente ele pôde fazer. Ninguém mais pôde fazer, não existe nome nenhum, nem no céu nem na terra, e lá no céu nem o próprio Pai, nem o Espírito Santo, o Jesus, só Jesus, é só o nome dele no céu e na terra que teve o poder de abrir o livro, teve a capacidade de intervir, de mediar, né, o julgamento dos homens. Bem, então nós vemos aí que uma das características de Jesus, né, aí é a santidade, né? Então isso torna Jesus diferente. A santidade de Jesus torna Jesus diferente, né? Mas o que torna ele também exclusivo, separado, santo, né? Jesus, ele é pré-existente. Isso torna ele especial, separado, santo dos demais. Ele é pré-existente, não existe outra criatura pré-existente. Não existe. Todos tiveram um início. Só Deus é pré-existente. Só Deus é eterno. E a Bíblia revela que Jesus é pré-existente. Ou seja, ele já existia antes da criação. Tá? João afirma, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, o verbo é a palavra, João 1:1. Essa declaração, ela é extraordinária, por quê? Porque coloca Jesus vivo antes da criação. Ele vivia, ele pré-existia antes da criação. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Né? O próprio Jesus declarou isso. Quando ele orou, né, a oração sacerdotal ali em João capítulo 17, ele diz: Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha a oração de Jesus. Né? Então ele já está declarando que ele é pré-existente antes da criação. Então, a Bíblia revela que Jesus é a palavra, o verbo de Deus, a palavra da boca de Deus, e ela se fez carne. Só que junto com essa declaração, a Bíblia também revela que Jesus é especial. Por que Jesus é especial dos demais homens? Porque ele é pré-existente e a Bíblia afirma que ele é criador. Ah, mas o criador não é Deus? O criador, Deus é o criador. Como que Jesus é o criador, se Deus é o criador? A Bíblia diz que Jesus é o criador. Tu vê que coisa séria. Né? Então a santidade de Jesus se manifesta também pelo fato dele participar da criação. Né? E onde está escrito isso? João declara, João 1:3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E novamente, né? O mundo foi feito por intermédio dele, João 1:10. Então essas afirmações colocam Cristo ao lado do Criador, né? E não ao lado da criatura. Essa afirmação coloca ele junto do Criador, não da criatura. O apóstolo Paulo também confirma essa verdade ao dizer, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Porque dele e por ele. E
para ele são todas as coisas. Em outra passagem, escreve ainda também, né? 1 Coríntios 8,6 diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Também, olha a passagem de Colossenses. Olha o que fala Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, a Bíblia está registrada aqui em Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17, que os anjos foram feitas por Jesus. Jesus criou os anjos, os poderes celestiais, os arcanjos, querubim. É isso que está escrito aqui. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Logo, Jesus é santo também porque ele é separado da sua criação, mas ele é o Criador, né? Então, ele não é apenas parte da história, ele fez a história, né? Ele escreveu a história. Jesus, ele é o eu sou. Outra santidade de Jesus. Por que ele é separado? Por que ele é santo dos demais? Separados, não é? Porque a Bíblia diz que ele é o eu sou. Outro ponto central da santidade de Cristo é a identificação com o nome divino, registrado lá em Moisés. Quando Deus apareceu para Moisés, Moisés diz: quem és tu para que eu fale? Ele diz: eu sou o que sou. O meu nome é eu sou. Diz que o eu sou te mandou. E Jesus, né, quando os judeus estavam na discussão com Jesus ali, né? Os judeus disseram assim: mas tu não tem nem 50 anos e está dizendo que viu Abraão? E Jesus falou, né? Declarou: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí ficou ruim, né? Porque os judeus pegaram em pedra e queriam matar Jesus. E por fim, a encarnação de Cristo, né? Encarnação. Doutrina da encarnação é uma doutrina central da fé da santidade de Jesus, né? A Bíblia declara: o verbo se fez carne. João 1,14. Paulo explica dizendo que Cristo esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, humilhando-se na semelhança de homem. Filipenses 2,7. Ou seja, Jesus era divino, estava lá no céu, e ele se esvaziou, tirou a glória dele e veio no mundo e encarnou na criatura, no homem. Então tá aí a doutrina da criação. Ele é pré-existente e ele veio e encarnou. Por isso que ele é separado de todos. Nenhum homem tem essa característica. E Jesus é separado da criação, ele não teve o quê? A descendência adâmica, né? Ele é separado. A encarnação é doutrina central. Nós já falamos aqui no estudo anterior que Jesus precisava ser Deus porque a vida dele é eterna, né? E o sacrifício dele é eterno. Logo, ele pagou um preço eterno que não tem fim, né? Então, a encarnação é doutrina central da nossa fé. E a Bíblia é bem taxativa, viu? Quem não aceita a encarnação do Deus vivo, do Verbo, né, da divindade, do Filho de Deus, quem não aceita essa doutrina da encarnação, João diz assim, isso não vem, o espírito que não aceita a encarnação do Deus Criador, esse espírito não vem de Deus, ele é do anticristo, né? Então, para ver como é séria a doutrina, né, da encarnação. Bem, queridos irmãos, vamos orar, né? Dei bastante conteúdo aqui, forte. Vamos orar, vamos agradecer a Deus aí. O Senhor é bom. Senhor Deus, muito obrigado por mais
uma noite de descanso, um dia que Tu nos concede, essa sexta-feira. Que seja, Senhor, um dia próspero, um dia abençoado. Venha nos proteger, nos cobre com a Tua graça, Senhor. Nos cobre com o Teu sangue, nos purifica no Teu sangue. E dai-nos, Senhor, um encerramento de semana com chave de ouro. Também Te entregamos esse final de semana nas Tuas mãos. Que o Teu nome seja glorificado em tudo e em todos. É o que nós Te pedimos. E já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe aí, uma ótima sexta-feira. Se Deus permitir, estamos de volta na segunda-feira. Então, até segunda. Tchau!